E eu passo a palavra ao nosso Dr. Caldo Castelo Branco, que vai colocar para os senhores o nosso calendário, como está a nossa agenda, e aí sim encerraremos a reunião. Muito obrigado, ministro. Eu vou usar um pouco do meu tempo, passar a palavra para um colega nosso da diretoria de administração, falar um pouco da parte de serviço ao cidadão, né, do trabalho que vamos fazer com o cidadão também, que é muito importante para os senhores saberem. Por favor, Hudson. Então, senhores, como foi mencionado aqui várias vezes, nós também estamos atuando na frente do cidadão especificamente e tem havido muita sinergia entre as equipes do Poder Executivo e as do Tribunal de Contas da União. Quando nós falamos do cidadão, a gente pensa diretamente em racionalização de exigências, ou seja, não podemos exigir do cidadão que ele apresente documentos que a própria máquina administrativa já possui. E isso a gente fala em crescer no sentido de compartilhar bases de dados. Né? Não faz sentido, por exemplo, eu exigir que o cidadão me apresente certificado de reserva militar se o próprio Estado já tem essa informação. Então, a nossa situação tem sido com bastante sinergia com a equipe do Ministério do Planejamento, CGU, e presidência também, através do programa Brasil Eficiente, né? E estamos atuando nessas frentes, também no Poder Judiciário, especificamente, porque o cidadão não pode continuar com o judiciário tão lento. Então, temos ações fiscalizatórias também no âmbito do Poder Judiciário. Tá? Então, não é à tona aqui, não é o assunto principal desse evento, mas, como vários dos senhores colocaram, nós também estamos atuando nessa frente, e isso tem evoluído a passos largos com esse nosso entendimento junto com o governo federal, com o Poder Executivo especificamente. Obrigado, Hudson. Algumas palavras finais que eu gostaria de comentar com os senhores. Esse é um trabalho que o tribunal tem um foco muito grande, né? Tem uma dedicação muito grande. Nós realizaremos 11 trabalhos, mais 4 novos trabalhos, mais uma consolidação de todos esses assuntos. Então, é um trabalho hercúleo que vamos ter uma entrega ainda esse ano, embora o nosso foco final, como foi dito, 2030, que inclui aí os próprios Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do milênio. Então, há toda uma concatenação voltadas para situações e problemas mais crônicas do país, numa lista de alto risco que nós temos aqui, onde a ineficiência pública, ou o foco na eficiência, é extremamente importante. E eficiência, né, falando dela, há 51 anos, nós já falamos isso administrativamente, né? Eu falei um texto para os senhores, em que é interessante. O trabalho administrativo será racionalizado mediante a simplificação de processos e supressão de controles, que se evidenciarem como puramente formais ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco. Isso está no Decreto-Lei 200. A gente não conseguiu, desde 67, há 51 anos, né? Nós não conseguimos ainda evoluir. Alguns estudiosos dizem que a língua faz um país ser mais burocrático. Eu trabalhei um pouco no Canadá, e lá todos os documentos têm que ser escritos em inglês e em francês. Em francês, ficam a metade a mais do que se escreve. Será que existe alguma coisa, né, realmente nesse sentido, na nossa cultura, que nos leva a não conseguirmos fazer o que já há 51 anos já preconiza? Há outros artigos nesse decreto, que ele é brilhante, esse decreto, por isso que ainda não acabou até hoje, né? Fala da máxima eficiência pública, fala do mínimo custo, fala do incentivo, que aqui foi mencionado, que eu acho que o Alexandre mencionou, do incentivo que deve ser dado ao servidor público que identificar um processo ineficiente. Desde aquela época, deveria estar sendo valorizado esse servidor, fala no servidor. Bom, isso tudo nós temos que levar em conta ao fazer esse trabalho, a unirmos aqui o gestor, e aqui, não, né, na pessoa do nosso colega Gleison, é o gestor que faz. Tudo que a gente falou aqui, quem vai realmente implementar é o gestor. O tribunal está trazendo para essa casa os pilares, como foi dito aqui, né, o gestor, o cidadão, o empresariado e o auditor, para esse fórum, para conseguirmos realmente fazer as modificações, transformações necessárias. E essas transformações passam por uma transformação do TCU. O TCU também tem que ser mais eficiente, né, causar menos problema e ser um protagonista positivo. Nós falamos aqui que não existe gestor corrupto, existe gestor ou corrupto. Então, o gestor, nós temos que enaltecê-lo, elogiá-lo, fortalecê-lo, descobrirmos as boas práticas e fomentá-lo. E o corrupto, sermos o mais rigoroso possível, além do possível até, com esses
não são cidadãos, não conhecem essas pessoas, para que elas não existam mais na administração pública. Então, é isso que eu gostaria de dizer para os senhores, que foi muito importante ouvi-los, e essa parceria que temos que ter como gestor, empresariado e a parte do cidadão e o TCU é fundamental para as transformações necessárias. Muito obrigado, ministro. Agradeço, Cláudio. Você falou em nome dos nossos servidores. Palavra final, muito rápido aos senhores. Nós estamos, quando falei e fiz a apresentação, classifiquei como histórica, ministro do Planejamento, aqui em exercício, para nossa honra, doutor Gleison. Histórica porque cada um dos senhores se manifestou enaltecendo a reunião, mas falando sobre a necessidade dessa agenda não ser uma agenda de governo transitória, meteórica, fugaz ou passageira, mas ser uma agência de Estado. E, em sendo agência de Estado, cada um de nós tem a responsabilidade de efetivamente transformá-la em agenda de Estado. E os senhores são parte desse processo, principalmente neste momento de democracia que o Brasil vive, entremente todas as nossas dificuldades institucionais. Nós estamos há 4 meses de um processo eleitoral e cada um desta dezena de candidatos ou pré-candidatos, né, que estão aparecendo, tem que ter esse compromisso. E quem pode cobrar esse compromisso são os senhores que representam as confederações mais fortes do empresariado brasileiro. E, efetivamente, nós vamos fazê-lo enquanto órgão institucional. Nossa agenda é para 2030, e essa é a nossa manifestação, o nosso compromisso com esta pauta, que é uma pauta para a desburocratização das empresas, do país, mas também com um reflexo a partir do cidadão. Queria agradecer a todos os senhores, dizer que o nosso gabinete, na condição de relator da matéria, está inteiramente à disposição dos senhores para receber sugestões, cobranças, apelos, contatos, na pessoa do meu chefe de gabinete, companheiro de trabalho, doutor Eduardo Neri, e comigo também. Ficamos muito satisfeitos com a presença de todos. Tenham um bom dia, fiquem com Deus. Muito obrigado.